Júlio decidiu que Clara precisava passar uns dias com a mãe na cidade. Não era covardia. Era instinto. Depois daquela criatura sem olhos no lago e da marca bizarra que surgiu na árvore, o ambiente ao redor da casa já não parecia só ameaçador. Parecia consciente, vivo. Clara não discutiu. Ela também sentia o peso invisível das noites. A tensão que se acumulava como uma tempestade silenciosa. Assim que o sol começou a clarear o céu, Júlio já estava colocando as malas dela na caminhonete velha. Aquela guerreira que parecia sobreviver a tudo. O céu estava cinza, um cinza pesado, como se algo estivesse segurando a luz, impedindo que ela tocasse o chão. A pequena tela do assistente no painel acendeu sozinha assim que Júlio girou a chave, mas não mostrou mapas, nem avisos. Só uma tela preta com um ponto branco pulsando lentamente, como um olho se abrindo no escuro. Clara entrou no banco de trás, abraçando a mochila como se fosse um escudo. A ex-esposa de Júlio, mãe de Clara, apareceu na varanda, hesitante. Ela também tinha ouvido as batidas na janela, na noite anterior. Júlio pisou no acelerador, fazendo o cascalho voar. A estrada era de terra batida, cercada por uma mata tão fechada que parecia um muro verde. E a cada vez que ele olhava pelo retrovisor, tinha a impressão de que as árvores estavam mais próximas do que deveriam. Era como se a floresta respirasse junto com eles. Um pulmão gigante e sombrio. Eles estavam a apenas 5 minutos da casa quando Clara falou, com a voz tão baixa que quase não deu para ouvir. Pai, tem alguém acompanhando a gente. Júlio olhou pelo espelho lateral e sentiu o estômago dar um nó. Não era uma pessoa. Era uma sombra, uma forma alongada que se movia com uma velocidade impossível, deslizando ao lado da caminhonete. Não corria. Não parecia tocar o chão, apenas deslizava, flutuando sobre a terra e as folhas secas. A sombra tinha o contorno de um homem alto, mas os braços eram longos demais, quase alcançando os pneus da caminhonete. E o rosto não existia. Era só um espaço vazio, como se alguém tivesse recortado um pedaço da realidade naquele lugar. Júlio pisou fundo no acelerador. O motor da caminhonete protestou. Um rugido rouco de esforço, mas o vulto acompanhou sem qualquer dificuldade, como se estivesse preso ao veículo por um fio invisível. Às vezes ele se afastava um pouco, tornando-se mais espesso, mais denso, como fumaça que decide virar algo sólido. Em outras, ficava tão colado à porta do motorista que Júlio podia sentir um frio subindo pelas pernas. Um frio anormal, como se o calor do seu corpo estivesse sendo drenado para fora. O assistente no painel começou a vibrar de repente, e um texto surgiu na tela escura, escrito em letras brancas e urgentes. Não olhe para trás. Júlio sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele tentou focar na estrada, nas curvas que conhecia tão bem, mas era impossível não sentir a presença ao lado. Clara estava encolhida no banco de trás, os olhos fixos na janela oposta, recusando-se a olhar. O silêncio dentro do carro era mais assustador que qualquer grito. Apenas o som do motor forçado e a respiração ofegante dos dois. A sombra parecia brincar com eles. Ela se esticava, se contraía. Por um instante, pareceu se fundir com a sombra da própria caminhonete, desaparecendo. Mas o frio na porta de Júlio continuava lá, uma prova gelada de sua presença. Então ela reaparecia, mais nítida, quase tocando o metal. Júlio arriscou um olhar rápido. 1 milissegundo. O vazio onde deveria estar o rosto da criatura pareceu pulsar, como um buraco negro faminto. O pânico começou a subir pela garganta de Júlio. Ele sabia que não era um animal, não era uma ilusão de ótica. Aquilo era real e estava caçando. Mas por quê? O que aquilo queria? A estrada de terra parecia interminável. Cada metro percorrido sob o olhar daquela coisa era uma tortura. O assistente no painel piscou de novo. Outra mensagem. Ele Sergipe alimenta do medo. Júlio respirou fundo. Clara, feche os olhos. Pense em outra coisa. Pense na casa da sua avó, no seu videogame, em qualquer coisa, ele disse, tentando manter a voz firme.
Ele precisava ser forte por ela. Mas como não ter medo de algo que desafia todas as leis da natureza? A sombra, como se ouvisse seus pensamentos, esticou um de seus braços absurdamente longos. A ponta escura e disforme se arrastou pela lateral da caminhonete, produzindo um som agudo e horrível, como unhas arranhando um quadro negro. Clara soltou um grito abafado. Júlio virou o volante bruscamente, tentando se afastar, mas a sombra se moveu com ele, sempre à mesma distância. Eles estavam chegando perto da estrada principal. A salvação do asfalto estava a poucos quilômetros. A mata começou a ficar um pouco menos densa, permitindo que mais daquela luz cinzenta entrasse. E foi então que a sombra fez algo diferente. Ela parou de deslizar e começou a se solidificar ainda mais, bem ao lado da janela de Júlio. Ele não olhou diretamente, mas pela visão periférica, viu a forma se tornar mais definida. Não era apenas a silhueta de um homem. Era algo torcido, antigo. Os braços longos terminaram em dedos que pareciam galhos secos e afiados. O vazio do rosto começou a se preencher com uma escuridão mais profunda. Uma escuridão que parecia sugar a luz ao redor. A caminhonete começou a falhar. O motor tossiu. Engasgou. Não agora! Júlio praguejou, batendo no painel. A velocidade diminuiu. A sombra se aproximou ainda mais, quase encostando no vidro. O frio era tão intenso que Júlio sentiu os dentes baterem. O assistente eletrônico apagou e acendeu de novo, mostrando uma única palavra. Corra, mas correr para onde? Eles estavam presos dentro de uma caixa de metal que estava morrendo. A estrada de asfalto estava logo ali a uns 200 metros. Júlio podia ver os primeiros carros passando ao longe. Esperança. Ele bombeou o acelerador com desespero. O motor respondeu com um último suspiro de força, ganhando um pouco de velocidade. A sombra pareceu hesitar na fronteira entre a mata e a civilização. Ela se afastou um pouco, como um animal noturno recuando diante da luz do dia. Quando os pneus da caminhonete finalmente tocaram o asfalto, Júlio olhou pelo retrovisor. O vulto estava parado na beira da estrada de terra, uma mancha escura e imóvel contra o verde da floresta. Ele não seguiu para o asfalto. Por um momento, Júlio sentiu um alívio imenso, um peso saindo de seus ombros. Mas então, a sombra lentamente levantou um de seus braços longos e apontou, não para a caminhonete que fugia. Apontou de volta, na direção da casa que eles tinham acabado de deixar. A casa onde a mãe de Clara estava sozinha. Júlio entendeu. Aquilo não era uma perseguição. Era um aviso. Ele tinha salvado sua filha de uma ameaça imediata, mas talvez a tivesse condenado, junto com sua ex-esposa, a algo muito pior. Clara começou a chorar, um choro silencioso, quase imperceptível, mas que carregava o peso de todo o medo do mundo. No viva voz do celular, a voz da ex-esposa de Júlio tremia. Ela estava em casa, a quilômetros de distância, mas da varanda ela também via. Ela dizia que algo estava seguindo a caminhonete deles, uma sombra que se movia contra a lógica da noite. E foi então que o impossível aconteceu. O vulto, aquela mancha de escuridão pura, passou na frente do veículo. Não tinha peso, não tinha forma definida. Era apenas um rasgo na realidade. Ele flutuou no ar, bloqueando a estrada, como se o universo tivesse se esquecido de avisselou que sombras não fazem esse tipo de coisa. Júlio pisou no freio com toda a força. A caminhonete cantou pneu. A poeira da estrada de terra subiu, como uma cortina fantasmagórica. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer grito. O vulto começou a se aproximar, lento, com uma curiosidade que parecia antiga e maligna. Era como se ele estivesse se perguntando quem eram aquelas pessoas que ousavam
não apenas vê-lo, mas também desafiá-lo. O medo dentro do carro era palpável, denso como a escuridão lá fora. A respiração de Clara era um soluço contido, e Júlio sentia o coração martelando contra as costelas. De repente, o assistente virtual no painel do carro brilhou. Uma luz branca, intensa, tão forte, que iluminou todo o interior da caminhonete chegando-os por um segundo. A luz atingiu a sombra, e ela recuou. Só por um instante, um único instante de hesitação. Mas foi o suficiente. Sem pensar duas vezes, Júlio acelerou. Ele girou o volante, desviando pela lateral da estrada, o motor rugindo em protesto. A caminhonete sacudiu violentamente, os pneus derrapando na terra solta. Mas eles não pararam. Eles avançaram, deixando para trás aquela anomalia que desafiava a física. Pelo retrovisor, Júlio viu que o vulto tinha ficado para trás. Mas ele não desapareceu. A sensação de alívio foi curta, brutalmente interrompida pela visão seguinte. A sombra agora estava mais longe, sim, mas também estava mais alta. Ela parecia ter subido entre as copas das árvores, movendo-se silenciosamente por cima deles, como um predador observando sua presa do alto. Não era uma perseguição, era uma escolta, uma promessa silenciosa de que aquilo não tinha acabado. A cidade ainda estava longe, um brilho fraco no horizonte que parecia inalcançável. E Júlio sabia, com uma certeza que gelava a alma, que aquela coisa estava apenas esperando o momento certo, o lugar certo, para se aproximar de novo. Eles continuaram dirigindo, o silêncio agora preenchido pelo som do motor e pela respiração pesada dos dois. Cada curva na estrada era um novo teste para os nervos. Cada sombra projetada pelos faróis era um potencial ataque. O celular ainda estava na linha, mas a ex-esposa de Júlio não dizia mais nada. Talvez ela ainda estivesse vendo. Talvez o medo a tivesse paralisado. Ou talvez, e essa era a ideia mais assustadora, a conexão tivesse se perdido no exato momento em que eles escaparam. O que era aquela coisa? De onde veio? Perguntas sem resposta giravam na mente de Júlio, enquanto ele mantinha os olhos fixos na estrada e no retrovisor. Não era um animal. Não era humano. Era algo mais antigo. Algo que pertencia à noite, de uma forma que eles nunca poderiam compreender. A luz do assistente virtual tinha funcionado uma vez, mas seria suficiente para a próxima. A bateria do carro, a gasolina no tanque, tudo se tornou uma contagem regressiva para o inevitável. Eles estavam presos em um jogo de gato e rato, com uma entidade que não seguia regras. A estrada parecia se esticar infinitamente à frente deles. As árvores ao redor formavam paredes escuras, fechando o caminho. E lá, em cima entre os galhos, Júlio podia jurar que via um movimento, um contorno mais escuro que a própria noite, acompanhando o ritmo da caminhonete. A presença era constante, uma pressão no peito, um zumbido baixo que só eles podiam ouvir. Não havia para onde fugir. A única opção era seguir em frente e torcer para que a cidade chegasse antes que a paciência daquela coisa acabasse. Se você, aí do outro lado, já sentiu isso? Essa sensação de estar sendo observado quando não há ninguém por perto. Se você já sentiu, no fundo do peito, que uma presença te acompanha na escuridão, que uma sombra se move no canto do seu olho, continue assistindo. Porque às vezes, a única defesa que temos contra o desconhecido é o conhecimento. Saber o que outros viram, entender o que enfrentaram, pode ser a única forma de não ser pego completamente de surpresa quando a sua vez chegar. E acredite, a noite é longa e cheia de coisas que esperam pacientemente. O que aconteceu com Júlio e Clara naquela noite é apenas o começo de uma história muito maior. Uma que se entrelaça com relatos de todo o mundo. Pessoas que, como eles, se viram frente a frente com sombras que não deveriam existir. E cada um desses encontros deixa uma marca, uma cicatriz na alma que nunca desaparece. A estrada para eles ainda não acabou, e a criatura ainda os observa de cima. O que ela quer? Por que os escolheu? São perguntas que vamos explorar juntos, para entender o que realmente está lá fora, na escuridão que nos rodeia.
É preciso coragem para olhar, coragem para ouvir as histórias que ninguém quer contar. Vamos analisar outros casos. Vamos procurar padrões. Vamos tentar encontrar uma resposta. Por mais aterrorizante que ela seja, a história de Júlio não é um caso isolado. É um aviso. Um aviso de que não estamos sozinhos e de que algumas sombras têm vontade própria. Se você tem uma história parecida, se já viveu algo que não consegue explicar, compartilhe nos comentários. A sua experiência pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça. E se você quer saber o que aconteceu a seguir com Júlio e Clara e como eles tentaram lutar contra o que os perseguia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A noite está apenas começando e as histórias mais sombrias ainda estão por vir. Obrigado por assistir e lembre-se, nunca ignore a sensação de que algo está te seguindo. Pode ser a única coisa que te mantém um passo à frente da escuridão.